Bom, e a próxima questão trata aí de alguns assuntos, inclusive, que os nossos dois economistas aqui já abordaram, mas é especificamente em relação ao custo Brasil nos vários aspectos. É o custo, precariedade de infraestrutura, que é uma coisa evidente que nós temos no país, energia, transportes, logística, tudo isso acaba rebatendo ou no custo da empresa ou no preço final dos produtos, carga tributária, mesmo que os pequenos e médios empresários contem com uma tributação simplificada, a gente sabe que toda a estrutura direta e indireta de tributação pesa muito, tem as condições desfavoráveis de financiamento que nós já falamos, mas se espera também que hajam condições específicas de financiamento para a área empresarial, para que novos negócios possam surgir, ampliação de atividade. E aí eu queria saber o que os dois pensam nesse sentido, especificamente redução de custo Brasil. Olha, o custo Brasil, ele não só é alto, como ele vem crescendo muito nos últimos anos, né? Porque, basicamente, infraestrutura. No início da década de 80, a gente tinha aproximadamente 53% do PIB de estoque de infraestrutura no Brasil. Hoje, nós temos aproximadamente 30%. O ideal é 60% do PIB, no mínimo, né? Ou seja, nós nas últimas décadas, não temos investido o suficiente nem para a depreciação da nossa infraestrutura. Isso é uma tragédia. Hoje, tem muita gente querendo investir. Tem uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa da Fátima. Fátima é a Agência de Meio Ambiente de Santa Catarina. Eles fizeram uma pesquisa sobre quanto de investimento está parado hoje por várias questões burocráticas, não só ambientais, tudo. Alvará, aquilo que fica parado lá com o empresário, já entrou com todo o processo para fazer o investimento. Vocês sabem quanto? 70 bilhões de reais só no estado de Santa Catarina. Vamos supor que metade disso já perdeu tempo, já não vale mais a pena, então são 35 bi, na média 3 anos de investimento, só em Santa Catarina são 10 bilhões de reais prontos para serem investidos. Não é do governo não, hein? Da iniciativa privada, querendo investir, querendo gerar emprego, está parado isso. Nós precisamos de segurança jurídica, nós precisamos de um ambiente adequado para a gente ter negócios, nós precisamos de agências reguladoras que não são loteadas e aparelhadas, nós precisamos de um setor público ágil, eficiente, porque assim, o que acontece? Pequeno e médio empresário que está aqui, ó, acompanhando no YouTube, o que acontece quando você atrasa um dia o imposto? Um dia uma obrigação acessória. Quer dizer, para a gente, para o cidadão tem prazo, para o governo não tem. O governo não tem. O governo tem que ter prazo. Não resolveu, está aprovado. O governo tem que ter prazo. Isso é um cidadão que cobra do Estado, e não o Estado que cobra do cidadão. Chegou a hora do cidadão cobrar do Estado. O Estado tem que estar a serviço do cidadão, e não o cidadão a serviço do Estado. O Estado é uma abstração. No Brasil, o Estado virou um monstro. Já chega disso. O que a população está falando, as milhões de pessoas que foram em várias cidades do Brasil à rua, por exemplo, ontem, deram um basta. Não aguenta-se mais Estado grande. Nós temos que diminuir e focar. Porque quanto maior o Estado, o que acontece com uma empresa pequena e média quando começa a colocar um monte de gente? Vira uma bagunça, você não consegue fazer nem o essencial. A mesma coisa do Estado. Uma das causas do Estado hoje ter serviços tão ruins é porque ele está inchado. Nós precisamos ter... Um dos programas que deram muito certo, por exemplo, no governo, foi o Brasil Mais Produtivo. Implementando Lean Management, administração enxuta nas empresas. Foi um dos exemplos dos programas que nós queremos, inclusive, fortalecer. Programas com efetividade comprovada. O que a gente aprende ali? Quanto mais enxuta, mais produtiva. Nosso Estado está inchado. Um Estado inchado é menos produtivo, tem piores serviços para a população, que é um outro componente do custo Brasil, não ter serviços adequados do Estado. Outro componente, taxa de juros. Estamos totalmente de acordo, é importante ter mais competição no mercado bancário. Mas nós temos que ter cuidado para não sair fazendo uma reforma que desestabilize e torne os juros mais altos ainda. Tem que ser uma reforma responsável. Eu tenho até minhas dúvidas sobre uma reforma ou se é o CAD atuando com mais isenção sem ser aparelhado por pessoas que estão lá para proteger os cartéis. Cartel de empreiteiras, cartel de tudo isso.
Nós temos que ter um CAD isento de técnicos, pessoas técnicas, como toda a equipe do meu candidato. São pessoas técnicas, isentas, que vão chegar lá, seja nas agências, seja os indicados para o CAD e assim por diante, e vão buscar a competição. Não é só no mercado bancário, não. É no mercado de telecomunicações, é no mercado de energia elétrica, em tantos mercados brasileiros que hoje tem cartéis. O CAD tem que funcionar de maneira isenta. Nós temos que estimular as fintechs, nós temos que estimular o venture capital, nós temos que reduzir o custo de crédito. E, por último, outro grande custo brasileiro é o custo dos impostos. Os impostos abusivos que nós temos hoje, que só crescem há muitos anos, que só trazem um peso excessivo. As obrigações acessórias, fizemos simples, né, Fife? Aí o simples, que era para ser simples, cada vez mais complexo, com mais obrigações acessórias. Aí cria a rede simples, e aí o que acontece? Não tem mais dinheiro para o ano que vem, não tem 200 mil reais para o ano que vem. Uma loucura. O que é isso? São grupos de interesse que se articulam para impedir um Brasil mais ordenado, mais próspero. Como empreendedor, e conhecendo tantos empreendedores ao longo de toda a minha vida, o que nós precisamos é espaço para trabalhar. Nós precisamos de menos governo e não mais governo. Nós precisamos de mais mercados, menos peso em cima dos nossos... Nós temos tudo no Brasil. Deixa a gente trabalhar. Já é muito difícil empreender, né? Já é muito difícil empreender, já é muito difícil abrir uma empresa, a maior parte delas fecha, tem que abrir de novo. Além disso, ainda ter mais carga, mais complexidade. Nós precisamos, como a gente diz sempre, mais Brasil e menos Brasília. O Brasil já é rico o suficiente, ele precisa deixar de ser empobrecido por um governo que cada vez mais se locupleta com a riqueza inerente ao povo brasileiro. Guilherme, a mesma pergunta, por favor. Bom, custo Brasil. Quanto à infraestrutura, esse é um tema certamente definitivo. Quer dizer, não só porque ele reduz o custo Brasil e aumenta a eficiência, mas porque ele gera renda, ele gera emprego, e ele melhora a competitividade das empresas, né? O que a gente está falando é, inicialmente, retomar as milhares de obras paradas no Brasil, que gera um custo para o governo. Mas, além disso, você tem que avançar em dois aspectos. Projetos. É verdade que a gente tem alguns projetos em carteira. A gente fez esse levantamento do PPI, é muito pouco porque o Brasil precisa. Você precisa de tem uma enormidade de obras que precisam de bons projetos. E, para isso, o BNDES pode atuar, a EPL pode atuar, você pode fazer parcerias com o setor privado para avançar na execução, na elaboração de bons projetos. Segundo, crédito, precisa ter financiamento. Como a taxa de câmbio no Brasil é muito volátil, é uma das mais voláteis do mundo, os investidores estrangeiros têm medo de entrar aqui pela volatilidade cambial. Então, você precisa criar mecanismos de financiamento, certo? Que possibilitem estabilizar minimamente o retorno. Pode ser o Torga flexível, pode ser, como a gente está propondo, um fundo de financiamento à infraestrutura, certo? A formação de um fundo que vai pegar recursos do BNDES, recurso privado, uma pequena parte das reservas internacionais, que hoje são, na verdade, acima do necessário, segundo os cálculos do próprio FMI, são acima do necessário, e você transformar isso num fundo para financiar a infraestrutura. Com projeto e financiamento, você consegue avançar tanto em PPPs, que fomos nós que criamos, certo? Foi o governo Lula que criou as PPPs, quanto em investimentos diretos do Estado. Em segundo lugar, crédito. Eu acho que a questão do crédito é fundamental. Repito que, para o pequeno empreendedor, o custo do crédito, inclusive do capital de giro, é proibitivo, né? A nossa reforma, ela visa exatamente aumentar a competição no mercado de crédito e vai incentivar as fintechs. Por quê? Porque as fintechs, que são empresas de base tecnológica, que inclusive oferecem créditos, mas outros serviços, elas, quando oferecem crédito, oferecem em geral mais barato, assim como as cooperativas de crédito, porque elas têm uma estrutura de custos mais enxuta. Isso está no relatório do Banco Central. Se você conseguir premiar essas empresas por oferecerem crédito mais barato, elas vão ganhar participação no mercado de crédito. Ou seja, além de incentivar a competição, você vai, ao longo do tempo, desconcentrando esse mercado.
certo? Com uma regra única para todos os bancos, que todos podem se beneficiar, se assim quiserem competir. Por fim, estrutura tributária. Nós não vamos fazer exatamente... Nós somos a única candidatura que se comprometeu a não discutir aumento da carga tributária líquida. Nós estamos discutindo a composição da estrutura tributária, certo? Que nós não estamos falando aqui, como a candidatura do Jair Bolsonaro, em reduzir a carga tributária pelo simples motivo que a gente está numa crise fiscal profunda, certo? E o Brasil precisa financiar minimamente as suas políticas sociais. O que nós estamos discutindo aqui é em melhorar a composição da estrutura tributária. Repito mais uma vez, quais foram os dois grandes momentos de crescimento da estrutura tributária no Brasil? A ditadura militar, 1966, aumentou 7% a carga tributária. O governo Fernando Henrique aumentou mais 6% a carga tributária. São os dois grandes momentos de governos liberais que aumentaram a carga tributária. Nós vamos fazer diferente dos liberais. Nós, em vez de aumentarmos a carga tributária piorando a composição, nós vamos melhorar a composição da carga tributária, simplificar e distribuir renda. Por que não foi feito antes? Porque existem resistências enormes à mudança na estrutura tributária. A gente sabe disso. Quais são as resistências? Governadores e prefeitos que têm medo de perder a arrecadação e uma pressão, inclusive, da sociedade que tem medo de aumentar a carga tributária, como fizeram o governo da ditadura e como fez o governo Fernando Henrique. Quais são os nossos compromissos? Nós garantimos para governadores e prefeitos que no momento da transição da reforma tributária não vai haver mais centralização de recursos na União. Centralização de recursos da União que, mais uma vez, quem é que fez? A ditadura militar e o governo Fernando Henrique. Centralizaram os recursos na União. Gente, é a verdade, vocês têm que pesquisar os dados, não tem que falar sem ideologia, certo? Os dados estão lá. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos melhorar a distribuição da carga tributária. Nós vamos melhorar a distribuição da carga tributária, certo? E nós vamos discutir a composição da carga, não o tamanho. Com isso, nós conseguimos retomar o equilíbrio fiscal, por quê? Porque a crise nos tirou a arrecadação. Quando você voltar a crescer com uma estrutura tributária melhor, você vai recuperar a arrecadação e, com isso, você vai melhorar o resultado fiscal sem precisar cortar os direitos sociais.